Dia 21. O Natal em 11 palavras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. A história do Natal, a história de Jesus, é a mais linda que o mundo teve o privilégio já de ouvir. Certamente é em parte por causa de sua maravilha e beleza que cerca de um terço da população mundial vai ao menos prestar alguma atenção a essa história nos próximos dias. No entanto, muitos ao redor do mundo não ouviram o nome de Jesus e a mensagem do Evangelho. Muitos não acreditam que o Jesus da narrativa do Natal seja realmente o Jesus da história, e muitos pensam que ele é apenas um caminho entre muitos a seguir ou que existe um caminho melhor. Se quisermos estar bem equipados para contar aos outros sobre Jesus, precisamos saber do que realmente se trata a história do Natal. Às vezes, temos 10 minutos para explicar o Evangelho a um vizinho ou membro da família durante o período do Natal. Outras vezes, porém, não temos mais do que 10 segundos. E Paulo resume de forma útil a glória da história do Natal em 11 palavras em sua carta a Tito. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra grega para manifestou é epéfane, que é a raiz etimológica do termo epifania. Houve uma epifania, diz Paulo, e foi o próprio Deus que graciosamente se manifestou para trazer a salvação. A graça de Deus, a sua bondade imerecida, se manifestou quando Jesus nasceu como Salvador, porque este é um mundo que precisa de salvação. Ele apareceu não por causa de nosso grande desempenho, mas por causa da nossa grande necessidade. Mesmo naquela primeira noite, enquanto o menino Jesus dormia na manjedoura, a sombra da cruz já estava projetada sobre o berço. Jesus era um homem com uma missão. Ele foi a ponte sobre as águas turbulentas da nossa alienação, vazio, rebelião e indiferença. A história do Natal é uma ótima história porque é a história do Evangelho, as boas novas de que Deus, em sua imensa e merecida bondade, fez para salvar o seu povo. É uma linda história, uma história envolvente e é uma história que transforma vidas. Então, por que nem todo mundo acredita nela? Na minha experiência, na experiência do autor, 4 sentimentos comuns impedem homens e mulheres de compreenderem a graça de Deus que se manifestou na vinda do Filho de Deus. Em primeiro lugar, não somos honestos conosco nem com os outros. Temos a tendência de fugir de questões ou preocupações que são mais profundas do que a superfície. Podemos nos fixar em nossa autoestima, queremos ser valorizados, não humilhados, e desafiá-la se tornou uma das grandes heresias sociais da nossa época. Portanto, a ideia de que o indivíduo é, como diz a Bíblia, um rebelde contra o governo de Deus, culpado aos seus olhos e sujeito à condenação, não é bem aceita. A salvação só faz sentido se for para pessoas que precisam de resgate, mas isso não condiz com o nosso senso moderno de nós mesmos como basicamente bons e fundamentalmente capazes de resolver nossos problemas. Em segundo lugar, nossa compreensão da tolerância se desvinculou de como a Bíblia a vê. É importante praticar a tolerância, a paciência e o amor para que possamos viver em paz com aqueles que se opõem ao nosso pensamento. Nunca sabemos quando Deus pode usar nossa bondade para atrair alguém para si. Mas é um salto quântico desse tipo de tolerância para a sabedoria contemporânea, que sugere que todas as visões são igualmente válidas e ninguém pode falar com certeza sobre a verdade ou absolutos morais. Em terceiro lugar, muitos de nós acreditamos na mentira de que podemos resolver isso. Achamos que podemos trabalhar com Deus como se Ele fosse um parceiro de negócios. Qualquer sucesso depende de nós dois. Ou achamos que ganharemos seu favor por meio de nossas boas obras? Qualquer conquista depende de nós. A graça de Deus se manifestou, não terá a menor semelhança de significado para aqueles que confiam em seus próprios esforços em vez de sua bondade. Em quarto lugar, pensamos erroneamente que Deus nos perdoará porque esse é o seu trabalho.
alimentados na época do Natal pelo sentimentalismo e pelo fato de que o Papai Noel sempre vem com presentes, por mais travessa que a criança tenha sido, assumimos a visão, até mesmo de forma inconscientemente, de que Deus é obrigado a nos amar e nos aceitar. Perdoar é o que Ele faz. Mas embora o perdão seja oferecido gratuitamente, ele deve ser recebido. Deus não exige nada além de que aceitemos quem Ele é, quem nós somos e quem, portanto, está no comando de nossas vidas, que nos arrependamos. Não podemos receber o perdão se mantivermos nosso legítimo governante à distância. E é por isso, então, que o Evangelho do Natal é tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão rejeitado. No entanto, para todos esses 4 grupos há esperança. Temos a alegria e o privilégio de dizer às pessoas ao nosso derredor: há alguém que morreu por você, em parte para lhe mostrar o quanto você vale para ele. Um senso de valor que você nunca conseguirá extrair de si mesmo, mas que reside na humildade. Há alguém que disse e provou que ele é o caminho, a verdade e a vida, trazendo clareza às maiores questões das nossas vidas e, portanto, paz ao tomarmos nossas maiores decisões, conforme João capítulo 14, verso 6. Há alguém que disse: está consumado, pois completou a obra que somente Ele poderia fazer, para que você não precise se perguntar se fez o suficiente para Deus viver a oscilar entre o orgulho e a ansiedade. João capítulo 19, verso 30. Há alguém que ofereceu perdão a todos, se confessarmos com nossas bocas e crermos em nossos corações que Ele é o ressurreto Senhor de tudo, inclusive das nossas vidas, conforme Romanos capítulo 10, verso 9. Ninguém entenderá a alegria do Natal até entender a necessidade do Natal. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Talvez haja alguém hoje ou na próxima semana cuja eternidade possa ser transformada pelos 10 segundos que você levará para compartilhar essa verdade de Natal para com esta pessoa. Para a reflexão: por quem você vai orar para que tenha a oportunidade de compartilhar esse resumo de 11 palavras do Evangelho com eles nesta semana? Qual dos 4 motivos para rejeitar o Evangelho você acha que essa pessoa provavelmente enfrentará com mais dificuldades e como você pode ajudá-la a refletir sobre isso? Faça esse propósito e que Deus o abençoe. Até mais.